Abra sua Bíblia no Salmo 116 ou acompanhe aqui na tela se você preferir. Esse é um dos salmos que eu mais amo na Bíblia. Todo mundo tem alguns textos preferidos, não tem? A Bíblia inteira é maravilhosa, a Bíblia inteira é palavra de Deus, mas tem alguns textos que falam muito ao nosso coração. E o Salmo 116 é um dos que eu realmente gosto muito de ler, sempre volto nele e sempre Deus fala muito comigo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre vitória em tempos de crise, amém? Quantos ouviram a palavra crise nessa semana? Pelo menos uma vez, levante a mão. Nós temos ouvido falar muito em crise por causa da questão financeira, especialmente do nosso país, da questão econômica, não é? Mas existem crises de vários tipos. E muitas vezes, não é só uma crise que está acontecendo lá fora. Nós passamos por momentos difíceis, por momentos de crise. E uma das coisas que eu amo na palavra de Deus é que ela é absolutamente transparente e verdadeira. A Bíblia nunca disse que nós nunca passaríamos por lutas. A Bíblia não diz que não existem problemas. Ela é muito verdadeira. Ela fala dos erros e das fraquezas dos seus grandes heróis. Ela fala de todos os feitos de Moisés e depois diz que Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa de um problema que ele teve. Então a Bíblia é transparente e é verdadeira. E ela nos fala sobre momentos de crise. Mas ela também nos fala sobre a vitória sobre elas. Porque se eu ficar só olhando para a crise, sendo realista somente, mas não tiver fé e não entender como vencer as crises, também não vai adiantar muita coisa. Eu preciso ser realista, mas não basta ser realista. Quando eu olho para a realidade, eu preciso ter olhos que enxerguem além dos problemas, que enxerguem mais alto do que os problemas, ainda que esses problemas sejam grandes, amém? E é isso que eu vejo nesse texto. É um texto que mostra de maneira clara, de maneira que nos emociona até, a gente percebe a verdade, a realidade dos sofrimentos que esse homem passou, mas em tudo isso, ele se mostra mais do que vitorioso. Ele tem algo que faz diferença na sua vida, algo que faz com que ele ultrapasse os obstáculos, passe pelas crises, mesmo as maiores que ele enfrentou, e seja vitorioso em todas as coisas. E é isso que eu desejo para a tua vida nessa noite, é essa palavra que Deus tem para cada um de nós. Porque esse texto nos mostra a realidade das lutas na vida humana, mas mostra também como um relacionamento vivo com Deus nos traz a vitória e condições de reverter todas as situações de crise na nossa vida, amém? Vamos começar pelo pior. Vamos falar dos sinais de crise. Vocês notaram que esse homem aqui passou por algumas crises? É impressionante que o texto começa dizendo assim, amo o Senhor, e termina com aleluia. Mas entre o amo o Senhor e o aleluia, o que ele passou de tribulação, o que esse texto nos mostra da realidade, da dureza das lutas, é absolutamente impressionante. Me lembra a palavra de Jó, quando ele diz assim, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Olha só quantos sinais
de crises ele passou. E como isso muitas vezes são coisas parecidas com as coisas que nós passamos também na nossa vida. Ele passou por opressão. Ele diz assim lá no versículo 3: laços de morte, angústias do inferno se apoderaram de mim. O que é que você compararia, o que você acha que ele está falando quando ele fala de laços de morte, angústias do inferno? Esse homem passou por uma situação dura. Ele se sentiu oprimido em algum momento da sua vida. Não foi somente opressão, ele sentiu aquela sensação de incapacidade que nós temos às vezes, diante dos problemas. Ele disse que esses laços de morte, ele diz, de mim se apoderaram. Quer dizer, não é uma lutinha que está acontecendo lá fora, não é o problema da Dilma, não, era o problema dele, era a luta que ele estava sentindo na pele. Esses laços de morte, ele diz, se apoderaram de mim. O versículo 16, ele diz, quebraste as minhas cadeias. Glória a Deus, porque Deus quebrou as cadeias, mas até que fossem quebradas, o que é que ele sentiu? Quem está em cadeia se sente como? Preso e incapaz de mudar a sua situação. Ele passou por sentimentos de confusão. Alguém aqui já passou por uma crise que se sentiu confuso? Sabe aquele que você diz assim, Deus, o que está acontecendo? Deus, qual é o caminho? Deus, por que isso está acontecendo? Esse homem passou por sentimentos de confusão. Veja só, o versículo 3 fala de tribulação e tristeza. O versículo 10, ele diz que estive sobremodo aflito, muito aflito. Quando você está muito aflito, você entende bem as coisas? Não, você fica confuso diante da realidade, da dureza daquelas lutas. Ele se sentiu em algum momento derrotado. Versículo 6, ele diz, achava-me prostrado. Quem já está prostrado é porque caiu, é porque não está encontrando forças para seguir adiante. Ele se sentiu em algum momento derrotado. Não é assim que a gente se sente algumas vezes diante da gravidade dos problemas que a gente enfrenta? Ele se sentiu ansioso. Quem é que não fica ansioso no momento de lutas? Quem é que já chegou a esse estágio de conseguir não ficar ansioso por nada? Nós devemos lançar toda a ansiedade sobre o Senhor, mas você sabe dos momentos de luta que você passa e como é difícil lidar com a ansiedade. Ele diz lá no versículo 7, minha alma, volta ao teu sossego. Olha lá, volta minha alma ao teu sossego. Quando ele está dizendo para si mesmo, volta ao sossego, é porque ele desassossegou em algum momento. É porque ele percebeu que a sua alma estava ficando abalada por aquele sentimento de ansiedade. Então esse homem não está brincando não, ele passou por lutas sérias, e ele está mostrando tudo isso para a gente em cada passo. Ele passou por perigo. O versículo 8, que eu acho o versículo mais lindo desse salmo, eu ouvi alguns aleluias na hora que a gente leu ele. O versículo 8 diz assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele passou por perigos. E o problema da crise não são só as coisas que a gente passa, mas são as coisas que a gente poderia ter passado. No momento de crise, existem perigos rondando a gente. Quando está tudo bem, existe estabilidade, existe segurança, não é? Mas quando você passa por uma crise, existem perigos rondando a sua vida. Não basta o que está acontecendo, existe aquilo que pode acontecer e que aflige a nossa alma. Ele passou por esses perigos. Por isso ele agradeceu a Deus quando venceu. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Então vocês estão vendo... Você achava que só você passava por luta? Você achava que você estava passando por uma luta incrível que ninguém nunca passou? Olha, esse homem aqui sabe o que é luta, ele não está brincando quando ele fala sobre isso. Eu creio que ele chegou mesmo a uma situação de depressão. Por que eu digo isso? No versículo 11, ele diz algo muito típico de quem está deprimido. Ele diz assim, todo homem é mentiroso. Generalização. Quando a pessoa está deprimida, além dele ter dito já que ele se sentiu prostrado, ele diz,
Todo homem é mentiroso. Uma das coisas mais indicativas de que a pessoa está num estado depressivo ou está com pensamentos depressivos é a generalização. Sabe quando você diz assim: ninguém me ama, ninguém sabe do meu problema, ninguém está se importando comigo, ninguém presta, todo mundo é egoísta, essa igreja não tem amor, ninguém tem amor, ninguém notou o meu problema. Quando a gente começa a generalizar e atribui a todo mundo indistintamente os mesmos erros, isso é um sinal de um pensamento depressivo. Você não consegue ver que as pessoas são diferentes, um talvez seja egoísta, outro menos, outro mais. Você começa a generalizar, e ele disse assim: todo homem é mentiroso. Esse homem passou por todas essas coisas, e nós vemos isso, a realidade das lutas, em toda a Bíblia. Muitas vezes as circunstâncias se avolumam e passam da nossa capacidade de lidar com as coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um homem forte, ativo, cheio do espírito, cheio de realizações, mas ele passava por algumas circunstâncias que fugiam ao controle dele. Por exemplo, ele pregava numa igreja, ele fundava uma igreja, passava um tempo fortalecendo aquelas pessoas, e como missionário ele tinha que depois viajar, ir para outro lugar distante, fundar outra igreja. Enquanto ele está aqui trabalhando, fazendo a obra de Deus, tem algum herege entrando lá no meio daquela igreja que ele fundou, trazendo pensamentos errados, doutrinas erradas, e isso o deixava preocupado, o deixava lidando com aquele sentimento. Além de todos os conflitos que ele passava, tinha que estar aqui preocupado com o que está acontecendo lá do outro lado. Ele tinha controle sobre isso? Não tinha. O máximo que ele podia fazer era, através da oração, estar abençoando todo mundo, mas ele não podia estar em todos os lugares. Então as lutas às vezes superam a nossa capacidade de lidar com tudo. Nós vemos, por exemplo, aqueles discípulos no caminho de Emaús, tristes, quando Jesus havia morrido. Eles já tinham ouvido a notícia de que Jesus ressuscitou, mas eles estavam tão abatidos que eles não conseguiam crer, não conseguiam ver, não conseguiam se alegrar. Para eles tudo tinha acabado, para eles não havia mais chance. E agora? Jesus morreu. Eles esqueceram que Jesus havia prometido que ia ressuscitar. Então há momentos em que as lutas se avolumam, nós precisamos nos lembrar que existe uma oposição espiritual. Enquanto estamos nesse mundo, nós estamos em luta, precisamos vencer a batalha espiritual diariamente. Por isso existem problemas. Vivemos num mundo imperfeito, num mundo em que existe uma luta espiritual contra a sua vida. Certa vez um pastor disse, eu li num livro do Kenneth Hagin, que uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Ele falou: pois não, irmã, quer que ore pelo quê? Eu quero que o senhor ore para eu nunca mais ter problemas com o diabo. Então ele disse: pois não, irmã, eu vou orar para que a senhora seja levada agora. A senhora está pronta? Não, pastor, eu não quero morrer ainda. Se você não quer mais ter problema com o diabo, é o único jeito. Então nós precisamos saber que batalha espiritual é uma realidade do mundo em que nós vivemos. Não é uma questão se eu gosto ou não gosto de batalha espiritual. Eu estou numa batalha espiritual. Eu preciso escolher se eu quero vencer ou perder, mas a batalha está aí. Não é uma escolha nossa. Então nós precisamos estar cientes de que vivemos num mundo em que podemos enfrentar dificuldades, podemos enfrentar lutas, mas isso não significa que você deve ficar pessimista, muito pelo contrário. É apenas para que você entenda que lutas existem, crises as pessoas podem passar, mas existe uma vitória para tudo isso, amém? E agora eu quero começar a falar da coisa boa. O segundo ponto é sobre as atitudes para vencer as crises. Quais foram as atitudes que esse homem tomou? Porque veja bem, ele é um vitorioso, amém? No meio de tudo isso que esse homem passou, ele começa dizendo eu amo ao Senhor e termina dizendo aleluia. Então eu me identifico, eu prefiro estar assim. Entre aqueles que mesmo que passem por lutas, começam dizendo eu amo o Senhor. E no fim ele está dizendo aleluia. Ele não está dizendo ai meu Deus, coitadinho de mim. Ele está dizendo aleluia. Quais foram as atitudes que fizeram esse homem, que passou por uma luta tão severa, chegar ao fim dizendo aleluia? Em primeiro lugar, súplica. Súplica. Ele diz eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplica. O que é uma súplica? Quem é que sabe me dizer?
É simples. É uma oração intensa. Você consegue imaginar uma súplica assim? Senhor, por favor. Não. É gemido, é intenso, é algo que você coloca todo o seu coração, coloca toda a sua alma. Você não desiste. Súplica não é uma coisa assim. Sabe aquela oração que você faz na hora do almoço? Senhor, muito obrigado. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não. A súplica é: Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu não posso sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Amém? Súplica é uma oração intensa. Se você está passando por luta, sabe o que você precisa? Orar intensamente. Súplica. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades, todas elas, através de súplicas, com ações de graça. Então, é através da oração, de uma oração intensa, que nós somos transformados. Um dos maiores exemplos que eu vejo na Bíblia, que eu sempre me lembro do que é uma súplica que atinge o seu objetivo, é a de Ana. Quantos conhecem aqui a história de Ana, a mãe de Samuel? Samuel foi um grande servo de Deus no passado, no Velho Testamento. E Ana, a mãe dele, ela não podia ter filhos. E num dado momento, a Bíblia nos conta lá no livro de 1 Samuel, que ela estava no templo orando. E ela orava com súplicas tão intensas, que o sacerdote viu à distância, só movimentar os lábios e não saía som. E ele achou que a mulher estava bêbada. E chegou perto dela, o sacerdote deu uma bronca nela, disse: mulher, a essa hora da manhã você já está bebendo? É sério, foi assim mesmo. E ela disse: não, Senhor, é por causa da muita ansiedade do meu coração que eu estou assim. Eu estou aqui suplicando por um filho. E aí o texto mostra que o homem de Deus abençoa a sua vida. E eu quero ler para você 1 Samuel 1,18, diz assim: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Bastou uma oração, uma súplica intensa, e quando ela recebeu uma palavra de bênção, ela creu naquela palavra, e foi instantânea a transformação. Ela já tinha um filho? Não. Ela não tinha nem engravidado. Ela saiu de um momento de oração. A diferença entre a chegada e a saída é brutal. Ela chegou de uma maneira tão intensa que o sacerdote confundiu, achou que ela estava bêbada. Mas quando ela saiu, o texto diz: e o seu semblante já não era triste. Isso é a súplica que faz efeito. É a súplica quando você sabe que você atingiu o objetivo. A sua oração chegou na presença de Deus. Você creu na bênção de Deus. Deus fala com você, te traz promessas, você se alimenta na palavra, se alimenta na oração, sai dali fortalecido e o seu semblante já não é o mesmo. Você entra de um jeito na oração e sai de outro jeito. Foi exatamente assim que aconteceu com Ana. Lá em Mateus 7, de 7 a 11, Jesus ensinou que a gente devia suplicar. Ele disse assim: olha, qual de vocês, se um filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Se um filho pedir pão, você dá pedra ao seu filho? Se o filho lhe pedir um peixe, você dá uma cobra, uma serpente? Não. O que é que Jesus estava ensinando? Peçam, coloquem as suas necessidades diante de Deus, porque se você que é um pai natural, um pai humano, fraco, pecador, é capaz de abençoar o seu filho e é incapaz de lhe dar o mal, quanto mais Deus, quando nós nos aproximamos dele e com uma súplica intensa, nós vamos alcançar a bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Pode aplaudir o Senhor, exaltá-lo no nome de Jesus. Além da súplica, além de suplicar, esse homem fez uma outra coisa. Ele invocou o nome do Senhor. Qual a diferença entre suplicar e invocar? Tudo é oração, não é? Mas há uma diferença sim. Invocar é algo que dá mais um sentido de intensidade. Invocar é chamar para dentro. Vocar, vocação, são palavras derivadas no português.
Invocar é chamar Deus para dentro do problema. É como se você estivesse, por exemplo, num cabo de guerra. Todo mundo sabe o que é? Estamos lá, tem um grupo de demônios endemoniados, picaretas, gente na carne, está todo mundo lá, o governo, está todo mundo puxando para o lado de lá. E você está aqui e está aquela briga, vai, não vai, né? Quem é que vai ganhar esse negócio? Aí você fala assim: Senhor, pega um pedacinho da corda aqui. O que acontece quando Jesus entra na jogada? Acabou. Acabou a briga, não tem guerra mais, amém? Invocar é chamar Deus para dentro do seu problema. É dizer: Senhor, eu não estou pedindo só a tua bênção, eu não estou pedindo que o Senhor faça alguma coisa, eu estou pedindo a tua presença aqui. Eu estou invocando o teu nome. Eu estou pedindo que o Senhor lute comigo, porque eu não consigo sozinho. Esse homem passou por lutas muito graves, muito difíceis, muito duras, e ele não foi bobo de tentar vencer sozinho. Muitas vezes, mesmo nós que somos cristãos, passamos por lutas e demoramos para entender que está faltando oração. Nós passamos por lutas e continuamos tentando vencer sozinhos, na nossa capacidade natural, usando os recursos naturais. A gente vê um problema e a gente pensa: quais são os recursos naturais que eu tenho para vencer esse problema? Você não vai vencer as lutas da tua vida com os recursos naturais. Você precisa de algo extra. O negócio está difícil, a luta ali está equilibrada, você está quase perdendo, precisa vir mais alguém ali e pegar naquela corda. E sabe quem é esse que vem e faz diferença? É quando você invoca o nome de Jesus, quando você invoca a presença do Senhor na tua vida. Tem um versículo no Salmo 118, versículos 5 e 6, que nos diz isso: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus está comigo. Que importa quem é que vai estar do outro lado? Pode juntar todos, já pode chamar quem quiser para puxar do lado de lá. Se o Senhor está comigo, eu não tenho medo de nada. Esse texto diz que o Senhor nos deu folga. Deus vai trazer vitória na sua vida quando você invocar o nome de Jesus para lutar com você, amém? Eu já conheci pessoas que estavam quase desistindo, mas invocaram a presença do Senhor e tiveram vitória. E a terceira qualidade dele, a terceira característica dele, a atitude para vencer essas crises, foi crer. Lá no versículo 10, ele diz que mesmo na aflição dele, ele creu. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele está dizendo assim: mesmo quando eu passei pela maior luta, fiquei aflito, estava confuso, mas eu criei. Eu nunca deixei de crer. E você está aqui hoje porque você crê, amém? Eu já conheci algumas histórias, talvez esteja acontecendo isso com alguém hoje aqui, de pessoas que passaram por lutas tão duras, tão severas, que já tinham passado pela depressão, pela confusão, pela tribulação, por tudo, já não viam mais solução, e disseram para Deus assim: Deus, eu vou na igreja hoje pela última vez. Foi um grito de socorro, assim, querendo dizer: eu vou dar uma última chance antes de desistir. Talvez você tenha vindo aqui hoje assim, pensando: não tem mais jeito, mas eu vou lá na igreja, eu vou ver se acontece alguma coisa, vou dar uma chance para Deus. Eu ouvi certa vez um testemunho de uma pessoa que foi para um quarto de hotel com uma arma, ia se suicidar, e na hora de se matar, ele ligou a TV bem alto para que as pessoas não ouvissem o tiro. Não sei porque ele se preocupou em não criar problema. E na hora que ele ligou a TV, estava passando um programa evangélico e o pastor falando: você que está aí pensando em tirar a sua vida. E ele se converteu naquele último momentinho e foi livre. Sabe, às vezes a gente está lá no finzinho, mas se você ainda crê, tem vitória para a sua vida. Esse homem creu. Ele disse: mesmo quando eu estava aflito, mesmo naquele momento de confusão, eu ainda criei, e por isso ele venceu, amém? Terceiro ponto que eu quero falar com você é sobre a resposta de Deus. Falamos sobre as atitudes, né? Que atitudes nós devemos ter para vencer as crises? Suplicar, invocar, crer. Mas quando nós fazemos isso, o que é que acontece? Qual foi a resposta de Deus diante dessa oração? Vejam quantas coisas maravilhosas. Em primeiro lugar, versículo 1 e 2 mostram que Deus ouve e se inclina.
a nós. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E o versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Qual é a atitude de Deus quando um servo seu clama, busca, invoca, suplica, crê? Deus se inclina para ouvir. Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele habita lá nos altos céus, mas quando um servo dele clama, talvez você esteja fraquinho, talvez a sua voz saia fraquinha na hora que você está orando, talvez alguém pense que você está bêbado, porque nem sai voz nenhuma, como aconteceu com Ana, mas quando nós clamamos, quando buscamos a Deus, Ele ouve e se inclina. Deus não está cansado de ouvir, Deus não está ocupado demais para ouvir. Ele tem poder suficiente para cuidar de tudo e de todos e de cada um, pessoalmente. E quando nós o buscamos, Ele se inclina, Ele ouve. Versículo 5 mostra que Deus é compassivo, justo e misericordioso. Olha, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Sabe por que é bom lembrar que Deus é misericordioso? Porque às vezes a crise é culpa nossa. Quando a crise é culpa do governo, é mais fácil, é culpa do governo e ponto. Não sou eu o problema, não foi eu que causei isso aqui. Mas quando o problema é nosso, às vezes a gente fica inibido de orar. A gente se sente acusado, porque a gente sabe que a gente cometeu algum erro que contribuiu para aumentar aquela crise, ou para gerar aquela crise. Nessas horas você tem que lembrar que Deus é misericordioso. Ele é compassivo e justo e misericordioso. Significa que mesmo quando nós pecamos, mesmo quando fomos nós que abrimos aquela cova, Ele está pronto para nos tirar dali. Quando você busca a Deus, quando você invoca o nome do Senhor, Ele não vai jogar na sua cara e dizer, olha, você está assim porque você pecou. Ele vai dizer, filho, você errou, vem aqui, vamos consertar esse caminho. Vamos fazer um caminho novo, vamos começar outra vez. Vamos estabelecer os fundamentos onde você errou para que você não erre de novo. Mas Deus é misericordioso, amém? Deus vela, Deus olha, cuida de cada um de nós, está lá no versículo 6, o Senhor vela pelos simples. O que é isso? O que é velar? Ele olha, Ele assiste, Ele está de olho em você, não para te pegar numa esquina na hora que você pecar, Ele está olhando por você, para não permitir que você seja tentado acima do que você pode suportar. Ele está olhando por você para livrar você das ciladas que o diabo tenta armar na sua vida. Muitas vezes o diabo está indo lá na frente e está pensando que está tudo certo. Ele vai armar uma cilada para você e ele está pensando que vai dar certo. Acontece que o Senhor vai adiante. O Senhor está olhando por você e Ele cuida das nossas vidas. Se você estiver atento, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te corrigir para que você não caia em nenhuma cilada. Deus é generoso. Veja o versículo 7. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Isso me lembra da graça. Deus nos dá muito além do que nós merecemos. Ele é generoso. Deus é bom. Deus é bom. Ele é generoso, amém? Ainda mais, a resposta de Deus, Ele traz o livramento. Veja o versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Esse homem experimentou a libertação. Quando a gente clama, quando a gente suplica, quando a gente ora, a resposta de Deus é que Ele quebra as cadeias, Ele quebra as correntes, Ele traz libertação. Às vezes a gente passa muito tempo cavando um problema, a gente passa muito tempo fora da vontade de Deus, a gente arma ciladas para a gente mesmo. A gente não percebe que alguns caminhos que a gente trilha podem se tornar em cadeias da nossa vida, mas ainda assim, o poder de Deus, quando entra na nossa vida, é para quebrar as cadeias, e o texto diz claramente que foram quebradas essas cadeias. O final do versículo 16 diz também isso: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Então, em qualquer crise, em qualquer situação, ainda que você tenha sido responsável por essa crise, ainda que você tenha contribuído para que ela aumentasse, quando você se volta para Deus, quando você volta o teu coração ao Senhor, crê, você ora, você suplica, você invoca o nome do Senhor, Ele está pronto para te abençoar. Você tem valor para Deus, sabia?
Há um versículo aí que é muito mal interpretado e talvez você nunca tenha entendido. Coloca o versículo 15 para mim na tela, por favor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo muita gente não entende. Eu já vi muita gente usar esse texto, às vezes num velório. Morreu alguém? Olha, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nada disso. Não tem nada disso. É exatamente o contrário. Parece que Deus está gostando, não é? Deus fica feliz, olha aqui, morreu um crente, que bom. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É isso que as pessoas pregam no velório, usando esse texto. É exatamente o contrário que o texto diz. É preciosa no sentido de que custa caro. Deus valoriza a tua vida. Esse texto valia especialmente para o povo de Israel, porque eles tinham que passar por lutas muitas vezes, por guerras. Então, quando um soldado de Israel tinha que morrer numa guerra, Deus não fazia um milagre de que eles fossem para a guerra e nenhum soldado morresse. Senão seria covardia, não é? A guerra tem mortes dos dois lados. Mas está dizendo assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Custa caro para Deus ver um filho seu perder a vida de maneira desnecessária. Custa caro para Deus. Deus cuida da sua vida. Deus valoriza a sua vida. Ainda quando você está lá no pó, quando você sabe que você errou, que não vale nada, que não sobrou quase nada de bom na tua vida, mas Deus olha assim e Ele diz, custa caro para mim essa vida, vale muito para mim, vale muito para mim. Não quero que ele morra desse jeito, não quero que ele se perca desse jeito. Deus não quer. E se houver uma brechinha, o cidadão vai se arrepender e vai ter uma vida nova como o Fábio tem hoje, amém? Sabe aquela foto que você mostra para a gente de vez em quando, Fábio, do seu tempo no mundão lá? Deus te amava daquele jeito lá. E Ele viu você caminhando quase para a morte, Ele falou assim, não, custa caro, isso aqui tem valor, não vou deixar não. Tá bem? E assim Ele fez com cada um de nós. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Significa que Deus valoriza a tua vida. Ele cuida de você, Ele se importa com você. E quando a gente olha para tudo isso, todas essas demonstrações de poder, de amor, a gente tem que reconhecer que Deus é poderoso. Nós, às vezes, quando a gente vê um irmão passando por luta, o máximo que a gente pode fazer é dar um abraço. Chorar com os que choram. Mas Deus não vem só para chorar com os que choram. Ele vem para trazer óleo de alegria em vez de tristeza. Ele vem para mudar, para fazer diferença. Amém? E o último ponto que eu quero falar com vocês sobre esse texto é a resposta do homem à ação de Deus. Então já vimos as crises, vimos como sair da crise, vimos como Deus age quando nós o buscamos, e o que acontece quando você busca a Deus, quando Deus traz vitória, como é que você responde a Deus? Quando Deus faz um milagre na sua vida, como é que você responde a Deus? O que é que o homem deve trazer de resposta a Deus quando experimenta a graça e o poder de Deus? O versículo 12 diz exatamente isso, é uma pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar a Deus como retribuição, como gratidão por todo o bem que Ele me tem feito? O que eu vou fazer? O que é que Deus espera ver no seu coração quando você é liberto, quando as suas cadeias são quebradas, quando Deus te abençoa, te livra da morte, te livra de uma crise? O que é que deve haver no nosso coração? Em primeiro lugar, o amor. O texto começa dizendo assim, amo o Senhor. Diante de um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que age na sua vida, que é misericordioso, que é gracioso, que é generoso, que quebra as suas cadeias, você deve reagir com amor. Declarar, eu amo o Senhor. Eu passei por lutas, passei por crises, passei por momentos difíceis, mas nunca deixei esfriar no meu coração o amor. É importante a gente falar isso, porque hoje algumas pessoas são tão materialistas, tão egoístas, que basta uma pequena crise para ele ficar de mal com Deus, sair da igreja, deixar de orar. O salmista passou por crises, provavelmente maiores do que da maior parte de nós aqui, pelo menos. Mas ele termina dizendo assim, eu amo o Senhor. Ele respondeu a Deus com amor, ele se apegou ao Senhor, ele
quanto mais recebeu da graça de Deus, quanto mais ele viu o poder de Deus na sua vida, mais ele respondeu amando a Deus. Em segundo lugar, comunhão. O texto fala sobre andar com Deus. Vamos ver lá o versículo 9, por favor. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é andar com Deus? É ter comunhão. Comunhão diária com Deus. Ande com Deus. Enoque andou com Deus e foi chamado para estar na presença do Senhor. Nós precisamos andar com Deus. Se você só tem tempo de comunhão com Deus no culto, se você só tem tempo de comunhão com Deus um dia por semana, 1h30 ou 2, ainda fica preocupado quando passar, o pastor já falou do quarto ponto, vai que tem um quinto, vai que demora mais. Se você só tem um dia de comunhão com o Senhor, você é um miserável. Miserável. Se Deus é tão grande, tão bom, tão tremendo, tão maravilhoso, e você nem se importa de buscá-lo, nem o conhece, nem anda com ele durante 6 dias da semana, uma vez por semana você vai na igreja, para que através dos levitas, através da mensagem, você seja levado à presença de Deus, e você não experimenta a bênção de Deus, a presença de Deus nos outros 6 dias da semana, isso é uma vidinha miserável. Tem um amigo meu que dizia assim, que a pessoa assim é miseravelmente salva. É salva pela graça de Deus, mas vive aqui uma vida miserável. Nós precisamos ter comunhão diária com Deus. Andarei na presença do Senhor, amém? Pode aplaudir o Senhor. Miqueias 6:8 é um texto que eu amo muito. Ele termina dizendo assim, falando qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, e ele diz assim, que andes humildemente com o teu Deus. Andes humildemente com o teu Deus. Por toda a Bíblia, o verbo andar está em todo lugar. Fala de andarmos em novidade de vida, fala de andar no Espírito, fala de andar com o Senhor. Por toda a Bíblia, Deus quer que a gente ande com Ele. Não que a gente marque um encontro, não que a gente tenha um momento só, um horário determinado para estar na presença de Deus. Nós temos horários determinados para muitas coisas, para um culto, para um tempo de oração, de leitura bíblica, mas nós precisamos andar com Deus, amém? O que Deus quer é ter comunhão conosco. Deus é maravilhoso, é tremendo, é digno de ser buscado, de ser louvado. Outra atitude, louvor. O versículo 17 fala sobre o louvor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Ações de graças, louvor. Diante de um Deus tão tremendo, responda com louvor. Louve a Deus em todo o tempo. Louve a Deus antes da vitória chegar. Porque se você louva a Deus antes da vitória chegar, quando ela chegar, o seu louvor vai chegar em outro patamar ainda, amém? Você vai exaltar o nome do Senhor e vai adorá-lo como realmente deve fazer. Versículo 14 e depois o versículo 18 falam sobre fidelidade. Deus quer fidelidade da gente. Diante de um Deus tão tremendo que age nas minhas crises, me livra de tanta coisa, eu preciso responder com fidelidade. Veja que no versículo 14 ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor. Não é obrigação, é gratidão. Essa fidelidade vem por gratidão. Eu estou vendo Deus agir na minha vida, o que eu vou fazer? O mínimo que eu posso fazer é cumprir os meus votos diante do Senhor, na presença do seu povo. E o versículo 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele tinha alegria em estar junto com o povo de Deus. Tem gente que hoje está propagando uma mentira, dizendo assim: olha, você pode ser crente na tua casa, lê a Bíblia em casa, ora em casa, você não precisa de ninguém para te mostrar o caminho. E as pessoas estão se isolando. Esse homem que experimentou a graça de Deus, ele não queria saber de ficar isolado. Ele diz: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele se alegrava em estar junto com o povo de Deus. Ele era fiel, respondia ao amor de Deus com amor também. Não era obrigação. Ele não trazia o dízimo por obrigação, ele não orava por obrigação, ele não lia a Bíblia por obrigação. Ele tinha prazer em responder ao Senhor com fidelidade e servir a Deus. O último versículo que eu quero ler é o versículo 16.
Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Você vê a alegria que ele tem? É quase que orgulho, né? Orgulho no sentido bom da palavra. Diz assim: Senhor, eu sou teu servo. Aí ele repete: teu servo, filho da tua serva. Eu me alegro em dizer: eu sou um servo de Deus. Tudo que nós fazemos nessa vida aqui tem que ser resposta ao amor de Deus. Se você servir a Deus por obrigação, você vai se cansar. Porque servir dá trabalho, tem muito trabalho para ser feito. Tudo que nós vamos fazer nesse mundo tem muito trabalho. Você vai evangelizar, tem muita gente para evangelizar. Você vai cuidar das pessoas, dá muito trabalho. Você vai cuidar dos mais fracos, dos oprimidos, dos desvalidos, dá muito trabalho. Tudo dá muito trabalho. Se você fizer na tua força, você não vai conseguir. Mas quando é resposta ao amor de Deus, resposta a um Deus que intervém nas tuas crises e te dá vitória, tudo vai ser leve. Você vai fazer com alegria, como uma resposta ao amor de Deus. Você tem essa alegria de encher o peito e dizer assim: eu sou o teu servo, Senhor. Amém? Sou o teu servo. E assim esse homem mostrou que ele recebeu a graça de Deus, mas respondeu também dizendo: Senhor, eu te amo, eu te sirvo, eu vou cumprir os meus votos, eu vou estar na tua presença, eu vou andar contigo. Amém? Eu quero orar por você nesse instante. Feche seus olhos um instante. Eu não quero que você esteja distraído com nada, mas coloque o seu coração diante do Senhor. Quantos aqui entraram hoje passando por uma luta tão grande, por uma crise tão severa na sua vida, que estavam se sentindo como esse homem, aflitos, inquietos, ansiosos, quase que desesperados? Quantos aqui estão passando hoje por uma luta severa e querem hoje levantar sua mão e dizer: Senhor, eu vou invocar o teu nome? Levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nesse salmo que nós estudamos, ouvimos agora, lemos, o Senhor diz, tua palavra diz em certo momento: quebraste as minhas cadeias. Quebra as cadeias na vida de cada um desses teus servos hoje, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus que a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre a vida deles, a tua misericórdia sobre a vida deles, o teu amor que está presente na vida deles é mais do que suficiente para que eles sejam libertos, para que eles sejam vitoriosos, ó Deus, para que toda crise venha cessar, ó Deus, para que toda cilada do maligno caia por terra, para que toda cadeia que de alguma maneira os tenha prendido seja completamente despedaçada e eles experimentem a liberdade que há no nome de Jesus. Eu declaro sobre os teus servos o poder do Senhor, o poder do teu Espírito, o poder do sangue de Jesus sobre as suas vidas, para conduzi-los a uma vitória completa sobre essas crises, sobre as lutas que eles têm passado, Pai. Eu declaro que quando o Senhor pega do outro lado da corda, quando o Senhor está conosco, quando invocamos a tua presença, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e é a tua vitória que eu declaro sobre os teus servos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma outra oração agora, que é por todos nós. Amém. Nós precisamos responder ao amor de Deus. Precisamos responder com amor, precisamos responder com alegria, com fidelidade. Precisamos entender que Deus é bom todos os dias da nossa vida e responder a Ele, como esse homem respondeu. Eu quero que você hoje tenha uma experiência de consagração, de renovação na tua vida. Que você se alegre em dizer: Senhor, o Senhor livrou minha alma da morte, livrou meus olhos das lágrimas, livrou meus pés da queda. O Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Me perdoa pela indiferença, me perdoa pela frieza, me perdoa quando eu fico emburrado, chateado porque as coisas não aconteceram na hora que eu queria. Eu quero declarar que o Senhor é bom. Amém? Levante a sua mão, vamos orar.
Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Queremos declarar que Tu és poderoso, Tu és digno de receber nosso louvor e adoração, mesmo quando estamos passando pelo auge de uma crise. O Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso serviço. Nós queremos Te servir por amor a Deus. Queremos Te servir dedicados ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é bom para nós, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é presente nas nossas vidas. Sempre que invocamos a Tua presença, recebemos a Tua graça e o Teu poder, e por isso nós queremos Te exaltar nessa noite. Queremos renovar a nossa comunhão contigo, renovar a nossa disposição de Te servir, ó Deus, deixar para trás toda a tristeza, todo o sentimento de que o Senhor não está presente, todo e qualquer pensamento errado que o diabo lançou nas nossas mentes, nós quebramos agora no nome de Jesus. Queremos sair daqui hoje renovados, ó Deus, na nossa experiência de comunhão diária com o Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós estamos terminando um momento de culto, ó Deus, mas não vamos sair da Tua presença. Teu Espírito habita em nós, e todos os dias nós temos comunhão contigo. Pai, eu quero Te pedir que ao sairmos daqui, o Senhor esteja marcando as nossas vidas, ó Deus, com a Tua presença. E agora eu declaro sobre a vida de toda a Tua igreja, Pai, que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, ó Deus. Que a comunhão diária do Teu Espírito, ó Deus, esteja nos guiando, nos fortalecendo, nos dirigindo na Tua vontade. E o amor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus.